Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma história que eu gosto muito da Bíblia, que está registrado em Números, no capítulo 22. Hoje nós vamos falar sobre Balaão e a sua jumenta. Vocês viram que a última história não terminou lá um final muito feliz. Quando Deus, ele perdoa a maldade do povo, mas ele sentencia o povo a não entrar na terra prometida. Eles estavam em Cades Barneia, mas alguns dias eles entrariam na cidade prometida, mas eles tentaram o Senhor e o Senhor não permitiu a entrada deles. Os únicos que entrariam seriam a descendência que não viram os sinais das 10 pragas do Egito. Todos que assistiram às 10 pragas no Egito, esses Deus fez com que eles rodeassem o deserto por 40 anos para não entrar na terra prometida. E eles, no decorrer dos anos, eles foram morrendo ali no deserto. Mas Deus não abandonou o povo. Durante 40 anos, a Bíblia diz que nem a sandália e nem a roupa deles se envelheceram. E eles também foram vencendo batalhas. Josué liderava um grande exército e Deus dava graça para eles que no decorrer do deserto eles tinham que passar por algumas cidades inimigas. Os reis não serviam o Deus Todo-Poderoso, eles não eram da paz. Moisés, com toda a educação, pedia para o rei: deixe-nos passar, não vamos ficar aí, não vamos morar na sua cidade, queremos só passagem, queremos só passar. E o rei não deixava passar. Mas teve outras cidades que, além do rei não deixar passar, ainda vinha com exército para lutar contra o povo de Israel. Como Josué é um homem de Deus e Deus abençoava Josué e o exército, Deus fazia com que eles ganhassem todas as guerras. E é aí que começa a nossa história, porque eu quero dizer para vocês, o fato de Israel ser um povo muito grande e ainda vencer todas as batalhas, essa notícia foi espalhada para todos os reinos, todas as cidades. Então, quando Israel estava a caminho, chegando perto das cidades, então eles ficavam com muito medo do povo de Israel, porque falavam: agora nosso povo vai ser destruído, porque eles servem um Deus todo-poderoso. E o nome de Deus era sempre glorificado, como ele sempre quis. E depois de vencer tantas batalhas pelo caminho, eles chegam na planície de Moabe e eles ficam ali acampados. O rei de Moabe se chamava Balaque, e quando ele soube que o povo estava acampado ali em suas terras, na planície, ele ficou desesperado. Todos os moabitas ficaram muito entristecidos, aflitos, porque achavam que iam ser mortos pelo povo de Israel. Então o rei Balaque manda alguns mensageiros ir até a casa de um profeta chamado Balaão. Balaão era considerado um profeta, porém ele não tinha uma boa reputação, porque ele aceitava muito dinheiro em troca das profecias dele, e nem sempre essas profecias vinham do Senhor. Nós temos vários versículos em outros livros da Bíblia que não falam bem de Balaão, inclusive o próprio Jesus em Apocalipse fala para nós não seguirmos o exemplo de Balaão, porque ele fazia algumas coisas erradas, sim. Então os mensageiros chegaram na casa de Balaão e falaram que Balaque estava chamando, precisava que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Então ele foi orar a Deus e Deus falou com ele. Disse assim: você não vai amaldiçoar o meu povo. Então ele chegou para os mensageiros e disse: eu não vou com vocês. Eles foram embora. Quando eles falaram isso para o rei Balaque, o rei Balaque não aceitou. Ele pediu que outras pessoas mais influentes fossem convencer Balaão. Chegaram essas pessoas com muito dinheiro para dar para Balaão e Balaão falou: olha, eu vou orar ao Senhor. Passe a noite aqui e o que o Senhor disser eu farei. Ele foi orar ao Senhor e Deus dessa vez disse assim para ele: pode ir, Balaão, mas você vai falar o que eu disser para você. Então, no dia seguinte, ele arrumou a sua jumenta, mais dois servos, e foi junto com os mensageiros falar com Balaque. No versículo 32 diz que o coração de Balaão era perverso. No meio do caminho, Deus observou que o coração de Balaão estava com maldade. Ele não ia fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então Deus enviou um anjo para matar Balaão. E a mula viu o anjo no caminho. Balaão não enxergava o anjo, mas a mula, vendo que o anjo estava com uma espada na mão, a mula desviou-se do caminho
e foi para o campo. E como a jumenta não obedecia a Balaão, ele começou a espancar a jumenta com muita força. E a jumenta, indo pelo campo, pelo caminho de uma videira, e lá o anjo apareceu de novo na frente da jumenta. A jumenta ficou desesperada e nisso ela desviou o caminho e apertou o pé de Balaão em uma das madeiras que segurava a videira. Mas Balaão ficou tão nervoso que ele começou a espancar a jumenta novamente. E quando Deus quer, querido, basta uma palavra, tudo é possível para Deus. E naquele momento, a jumenta abre a boca e começa a falar com Balaão. "Que te fiz eu para me espancar?" E Balaão disse à jumenta: "Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria." E a jumenta disse a Balaão: "Porventura não sou tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo?" E Balaão responde: "Não." Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e Balaão viu o anjo que estava em frente dele. E quando ele viu o anjo, ele se ajoelhou diante do Senhor. E o anjo disse: "Balaão, eu fui enviado para te matar, porque perverso é o seu coração. Mas a jumenta, me vendo, ela desviou o caminho para poupar-lhe a vida. E você espancaste a jumenta sem ela merecer." E Balaão olha para o céu, pede perdão pelo seu coração perverso e fala: "Então eu não vou até Balaque, eu vou voltar para casa." E o anjo disse para ele: "Não, você vai até o rei Balaque e você vai falar exatamente o que o Senhor Deus lhe mandar falar." Aí ele, todo temeroso, ele foi. Balaque leva Balaão até em cima de um monte bem alto para que ele avistasse uma parte de Israel acampado. Quando Balaão foi orar ao Senhor, e olha o que Deus pede para Balaão falar para o rei Balaque: "Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu." Então Balaão diz que ele jamais poderia amaldiçoar o povo que Deus abençoa. Como que ele vai detestar um povo que Deus ama? Então ele não conseguiu amaldiçoar. E Balaque fica bravo e fala: "Não, eu vou levar você num outro monte e você faz de novo o holocausto. Eu quero que você amaldiçoe esse povo. E tem que existir alguma praga que mate este povo." Pela segunda vez Deus diz: "Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar." Revogar é voltar atrás de algo. E Balaão não podia amaldiçoar, porque Deus já tinha abençoado este povo. E Balaão diz: "Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele. Deus tirou do Egito com mão forte." Pela segunda vez, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Balaque, não satisfeito, mandou ele ir para um terceiro monte para ver uma outra vista da tenda e falou: "Por favor, eu preciso que você amaldiçoe esse povo." E Balaão diz assim: "Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Deus o tirou do Egito, as suas forças são grandes. Consumirá as nações e quebrará os ossos de seus inimigos, e com as suas setas os atravessará. Bendito os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem." A Bíblia diz que então Balaque ficou muito irado com Balaão e ele disse:
eu ia te dar muito ouro, para que você amaldiçoasse esse povo, e você só veio aqui abençoá-los. Não, então eu não vou te dar nada, você vai embora sem ganhar nada. Balaão então respondeu: mas rei, eu disse que eu só poderia dizer o que o Senhor me mandasse dizer. Jamais poderia amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Apesar de Balaão não ser um profeta muito fiel a Deus, com medo da morte porque ele viu o anjo no meio do caminho, ele acabou dizendo exatamente o que Deus tinha mandado ele dizer. O que eu aprendo aqui nessa história, queridos? Devemos honrar este Deus na presença das pessoas. Deus gosta de ser glorificado na frente de pessoas que não acreditam nele. Contar os testemunhos, as bênçãos que nós recebemos do nosso Deus. Deus gosta de pessoas que têm um coração grato. E quando nós temos um coração grato diante do Senhor, o Senhor vem com as suas mãos poderosas e nos abençoa. Então, quando você estiver na escola, no seu emprego, com a sua família, com os seus parentes, glorifique o nome de Deus diante deles. Conte uma bênção que você recebeu do Senhor. Não fique reclamando da sua vida para eles. Se alguma coisa está deixando o seu coração ferido ou triste, ajoelhe lá no seu quarto. Ore ao Senhor, conversa com Deus. Com certeza o Senhor vai vir ao teu encontro e Ele vai te abençoar. Ele vai tirar essa tristeza, Ele vai curar o seu coração, Ele vai atender a sua oração. Mas não fique reclamando. Sempre quando for abrir a sua boca para falar com pessoas que ainda não conhecem esse Deus Todo-Poderoso, abra sua boca para contar as bênçãos que Deus tem feito na sua vida, não para reclamar. E Deus vai se agradar muito de você. Chegamos ao final de mais uma história. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.